Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês a respeito do Epic Collection do Punho de Ferro. Essa é uma edição bastante interessante desse personagem que tem poucas publicações aqui no Brasil e ela foi uma cortesia da loja Mundos Infinitos. A gente recebeu aqui no começo da semana, eu fiz um unboxing, postei uns shorts aqui e desde então eu me ative a ler essas histórias do Punho de Ferro, né? Aqui a gente tem 528 páginas em capa cartão e é na verdade uma antologia, porque reúne as edições Marvel Premiere 15 a 25 e Punho de Ferro do 1 ao 15, e também Marvel Team Up número 63 e 64, ou seja, junta as histórias onde o Punho de Ferro era protagonista em 3 séries diferentes. Eu vou deixar o link para você comprar essa edição aqui na descrição do vídeo. E se você puder fazer outras compras e quiser utilizar o nosso link, assim você ajuda o canal. Isto posto, eu queria dizer que o diferencial na loja Mundos Infinitos com certeza tem sido a entrega de excelente qualidade e o produto chegar muito bem embalado, né? Isso faz a diferença para quem quer receber quadrinhos em estado impecável. Vamos falar sobre a HQ agora. Aqui a gente tem basicamente um conto de origem do Punho de Ferro, né? Durante acho que as 5, 6 primeiras edições a gente vai conhecer Danny Rand e a sua trajetória até se transformar no guerreiro imortal de Kunlun. Não imortal porque ele é mortal, mas a gente trata assim, a arma viva, né, como ele é conhecido. E essas histórias, elas são histórias de 1970 e alguma coisa, então já se faz algum tempo que elas foram produzidas e eu gosto sempre de enfatizar que a narrativa na época era outra, eram histórias muito descritivas, com muito expositório, a gente vai ver o personagem várias vezes explicando aquilo que está no desenho, porque o público era um público mais infantil e a coisa precisava ser bem detalhada, né? Mesmo assim, são histórias que não envelheceram mal, não. Ela tem uma cara de história antiga, tem uma dinâmica de origem, de apresentação do personagem, de como ele chegou em Kunlun, de como foram os 10 anos de treinamento do Danny Rand até ele se tornar o Punho de Ferro. Essa trajetória ela é uma trajetória que vai desenvolvendo o personagem e o seu universo de coadjuvantes de forma até lenta. E o que me marca aqui é que são personagens muito caricatos, né? Era uma época onde o asiático era visto de uma forma muito caricata, onde o praticante de artes marciais era visto como uma criatura também diferente daquela do homem ocidental. Tinha todo um quê de misticismo nas histórias aqui do Punho de Ferro. Ele estava sempre enfrentando pessoas que tinham alguma capacidade de luta em artes marciais, no Kung Fu, ou era no Karatê. Geralmente ele tinha essa rivalidade com outros praticantes, né? Enquanto ele detinha diversas habilidades que ele aprendeu na sua temporada, na sua estadia em Kunlun. O que vai dar um salto aqui, tanto na qualidade das histórias, quanto na complexidade delas, é quando eles inserem o personagem do professor Wing e da sua filha Colleen Wing, que vão funcionar como coadjuvantes, que explicam ao Danny Rand a condição dele no mundo de Nova York, no mundo ocidental, né? E também explica a presença de cultos e organizações secretas que tentam destruir a cidade de Kunlun e o mito do Punho de Ferro. Tudo isso vai ser o mote principal de boa parte das histórias e que em algum momento se torna até repetitivo, mas não deixa de ser divertido ver a cada nova edição os escritores tentarem criar um tipo diferente de ninja, um tipo diferente de adversário para que o Punho de Ferro enfrente, né? O filé desse encadernado, ele começa justamente quando a dupla Chris Claremont e John Byrne assumem as histórias e aí o Punho de Ferro ganha um tom um pouco mais complexo, um tom um pouco mais elaborado, e os quadrinhos também ganham uma condição de ter histórias mais seriadas, né? E aqui a gente vai ver que ele vai
tem um desfile, a dupla Claremont e Byrne vai promover um desfile de personagens do universo Marvel. Vai ter participação de Homem de Ferro, participação do Capitão América, participação dos X-Men, então da Gangue da Demolição. O Punho de Ferro vai, de certa forma, ser apresentado e também vai conhecer alguns figurões do universo Marvel enquanto lida com casos que na maioria das vezes tem a ver com a máfia, tem a ver com acusações de crimes que ele não cometeu, inclusive por parte do Clarim Diário, que nessa época já difamava o Homem-Aranha e, não contente, aproveitava para difamar o Punho de Ferro também, principalmente a figura do J.J. Jameson. A gente vai ver a introdução da Mystic Knight, que é uma personagem negra, uma mulher detetive, que também é dotada de artes marciais, que também é capacitada para lidar com problemas de violência ali na região do Brooklyn, em Nova York, mas a gente ainda não vê a figura do principal parceiro do Punho de Ferro, que seria o Luke Cage. Acho importante registrar um ponto, né? Quando a gente fala em nomes envolvidos na equipe criativa desse Epic Collection, a gente tem nomes como Chris Claremont, Roy Thomas, Len Wein, Tony Sabella, Doug Mahnke, e na arte a gente tem John Byrne, Jill Kane, Avel Jones, Brett Broderick. O ponto interessante é que Claremont e Byrne vão trabalhar boa parte do encadernado juntos, e isso garante sim uma qualidade diferente nas histórias, mas a arte do John Byrne aqui não está necessariamente aquela arte espetacular que a gente conheceu, por exemplo, na fase dele na frente dos X-Men ou lá no Quarteto Fantástico. Mas ainda assim é um atrativo a mais para essa edição. É uma edição que tem poucos materiais extras, né? Tem poucas páginas de material adicional, mas esse é um traço dos Epic Collections. Ele ser uma edição mais simples e que reúne uma quantidade maior de histórias de um determinado período dos personagens da Marvel. Então, assim, se você está interessado em saber sobre a origem desse herói, sobre as suas primeiras aventuras, sobre a forma como ele foi crescendo em relevância dentro do universo Marvel, esse Epic vai ser um material bem interessante. São histórias que vão desde aventuras mais simples a arcos que são divididos ali em 2, 3, no máximo 4 partes e apresentam aquilo que tem de mais clássico na história do Punho de Ferro. Eu particularmente fico na torcida para que a Panini republique o Punho de Ferro do Ed Brubaker com o David Aja, mas eu acho que tem uma fase do Matt Fraction também, que são excelentes arcos do Punho de Ferro e que mereciam uma segunda chance aqui. Saiu ainda e Marvel apresenta já há muito tempo e já está difícil de encontrar essas edições. Então, se você gosta de quadrinhos um pouco mais retrô, um pouco mais vintages, esse Epic Collection é para você. Ele tem cerca de 528 páginas, custa cerca de R$ 129 e o preço o preço que está variando hoje, mas você vai encontrar isso aí na promoção, porque com certeza já está rolando alguns descontinhos. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre muito bom. Falar de um quadrinho clássico, melhor ainda. Forte abraço, até a próxima!